Olá, eu sou o professor Adriano e hoje nós vamos conversar sobre estratégias de pesquisa. Antes de falarmos sobre estratégias de pesquisa, é importante falarmos sobre pesquisa. Duas perguntas podem nos ajudar a entender melhor a relevância da investigação científica. Onde nasce a pesquisa e para que serve a pesquisa? A pesquisa nasce da observação da realidade. No dia a dia, nos deparamos com situações e fenômenos que precisamos entender. Isso é uma necessidade do ser humano. Resolver problemas faz parte de ser humano, assim como a curiosidade. Também buscamos entender relações de causa e efeito entre os fenômenos. E para que serve a pesquisa? Por que fazer pesquisa? Principalmente na área da saúde, mas basicamente em todas as áreas, pesquisa tem função se ela servir para melhorar a vida das pessoas. Considerando então que a pesquisa nasce da observação da realidade, vamos fazer um pequeno exercício para que a gente possa entender quais são as estratégias de pesquisa que nós temos para responder essas necessidades ou resolver esses problemas da nossa realidade. Imagine que você é um professor de odontologia no final do século XIX. E qual a realidade do século XIX? Com a Revolução Industrial, o açúcar passou a ser bastante disponível. Então, o normal era encontrar crianças com muitas cáries. Mas, de repente, chega na clínica uma criança sem cárie. Conversando com a criança, conversando com os pais, você percebe que ela não tem nada de excepcional aparentemente. Ela tem hábitos parecidos com as das outras crianças, mora na mesma região de outras crianças, mas ela não tem cáries. Você, como um bom professor, imagina que isso é uma coisa para se investigar. Neste contexto, uma criança sem cárie já é uma oportunidade de pesquisa. Um evento raro, alguma coisa diferente, alguma variação de alguma coisa conhecido, pode ser apresentado para as outras pessoas através de um artigo científico. O nome desse artigo científico é relato de caso. O relato de caso é um estudo observacional. O autor, ele simplesmente relata o que ele está observando. Esse estudo ele é descritivo. Por que descritivo? Porque ele não consegue comparar com outras situações e nem fazer associações do porquê que isso pode estar acontecendo. O autor ele pode, no máximo, fazer alguma especulação do porquê que ele acha que ele encontrou aquele caso. Então, o relato de caso, vamos colocar ele aqui embaixo, vai ser o nosso primeiro tipo de estudo em seres humanos. Agora imagine que você encontrou várias crianças sem cáries. Então, no contexto em que o normal é crianças com muitas cáries, você encontrou uma criança sem cárie, começou a investigar, visitou a comunidade onde aquela criança mora e percebeu que mais crianças também estavam livres de cáries. Você pode agrupar vários casos e fazer um relatório também, que é chamado de série de casos. Então, a série de casos nada mais é do que o conjunto de vários casos publicados no mesmo artigo. Também é um estudo observacional, descritivo e não faz comparações nem associações. Vimos então até agora relato de caso e a série de casos. Ao relatar os casos, você começa a perceber que você precisa fazer mais para poder explicar o que está acontecendo. Então é preciso investigar mais indivíduos daquela comunidade e, de preferência, comparar os indivíduos dessa comunidade com indivíduos de outras comunidades. Então poderíamos, por exemplo, fazer um estudo onde fizéssemos exames clínicos em crianças de uma comunidade, em comunidades vizinhas, e fazer um questionário e buscar outros fatores que possam estar
associados ou que possam explicar o que está acontecendo. Esse estudo é chamado de estudo transversal. O estudo transversal, ele é um estudo do tipo observacional também. O autor ele não intervém, ele simplesmente observa e colhe os dados que ele encontrou naquela realidade. Ele pode ser descritivo quando não tem comparação entre grupos, ou ele pode ser analítico, porque agora você pode incluir grupos para se fazer comparação. Esse estudo, ele é um estudo que não tem segmento, ele é feito em um único momento. A gente costuma dizer que o estudo transversal é uma fotografia de uma determinada realidade. E ele também pode ser chamado de estudo de prevalência ou frequência. Por quê? Porque normalmente é isso que se mede no estudo transversal, a frequência de uma determinada situação, né? E pode ser transformada numa prevalência. Esse estudo, ele agora exige uma coleta de dados. Esses dados eles podem ser dados primários, que são dados em que você colhe diretamente. Então, um exame clínico, você examinou, você viu lá se tem cárie, se não tem cárie. Fez um questionário, perguntou para as pessoas sobre hábitos de alimentação, sobre hábitos de higiene. Isso são dados primários. Dados secundários são aqueles dados que são encontrados em bases de dados. Então, um prontuário de uma clínica, você pode ir lá e colher dados desse prontuário, esses dados são dados secundários. No estudo transversal, nós temos a situação em que pode estar causando, que a gente chama em saúde de exposição, e o que está acontecendo, que a gente chama o efeito, né, que a gente chama em saúde de desfecho. No estudo transversal, exposição e desfecho são colhidos no mesmo momento. Vamos posicionar o nosso estudo transversal aqui, junto com o relato de caso e a série de casos. Seguindo o nosso exemplo, você investigou, fez um exame, fez um questionário, buscou várias informações ali no nosso estudo transversal e tentou encontrar o que poderia explicar o fenômeno das crianças sem cárie. Uma das coisas que você conseguiu evidenciar é que naquela comunidade sem cárie existe um poço onde as pessoas consomem a água dele e nesse poço tem flúor na água. Então, o flúor na água poderia ser uma explicação do porquê que essas crianças têm menos cárie ou não têm cárie. Só que, infelizmente, o estudo transversal ele faz associação muito fraca, né? A associação produzida através do estudo transversal, ela não é uma associação que a gente pode garantir que ela é verdadeira, porque existem muitos fatores de confundimento, né? Você encontrou que pode ser a água, mas você não consegue afirmar através de um estudo transversal. Então vamos evoluir um pouquinho em como que nós poderíamos investigar agora essa possível associação da água com flúor na prevenção, na proteção da cárie. Uma maneira de se fazer isso é você pegar crianças que têm a cárie, então crianças que nós vamos chamar de crianças caso, crianças que não têm a cárie, nós vamos chamar de crianças controles. O importante aqui é que as crianças controle elas sejam pareadas com as crianças caso. O que quer dizer parear? Que elas tenham semelhanças, que elas sejam parecidas. Então, se eu pegar um menino de 5 anos com cárie, eu devo pegar um menino de 5 anos sem cárie. Uma menina de 7 anos com cárie, uma menina de 7 anos sem cárie. Nesse caso, eu estou pareando por sexo e pareando por idade. Posso fazer pareamentos diversos. Posso parear, por exemplo, com classe social. Então, uma criança, menino, 5 anos, pobre, com cárie.
menino, 5 anos, pobre, sem cárie, e assim por diante. Depois que eu faço esse pareamento, eu vou investigar na vida pregressa dessas pessoas. Então, o pareamento é feito agora aqui no presente. Depois eu vou investigar no passado dessas crianças qual foi a exposição ou a não exposição. Então, no nosso exemplo, crianças com cárie, crianças sem cáries. Elas tomavam água com flúor ou não tomavam água com flúor. Então, nós buscamos na história delas uma explicação sobre a exposição que pode, então, estar levando à ocorrência da doença. Esse é o estudo do tipo caso-controle. Caso as pessoas que têm a doença, controle as pessoas que não têm a doença. Ele também é um estudo observacional. O autor, o pesquisador, ele simplesmente relata o que ele encontra, ele não intervém. Ele é um estudo analítico, porque existe uma comparação entre os casos e os controles. Ele é um estudo agora que tem um segmento, ele é longitudinal. É longitudinal do tipo retrospectivo, quer dizer, ele busca no passado das pessoas doentes ou não doentes a explicação de por que elas adoeceram. Ele é um estudo também que constata a prevalência e a frequência. E existe agora uma possibilidade de fazer uma associação um pouco mais forte. Essa associação, no estudo caso-controle, é chamado de chance. E a medida dessa associação é o odds ratio, ou razões da chance em português. Então, assim, para ficar bem claro, a relação entre o desfecho e a exposição é que, no caso-controle, nós começamos o estudo com o desfecho, doentes e não doentes, casos e controles, e buscamos no passado a exposição, expostos ou não expostos. Então, vamos posicionar agora aqui caso-controle junto com os outros estudos que nós já vimos. O relato de casos, série de casos, transversal e o caso-controle. Acho que deu para perceber que o caso-controle ele é um estudo um pouco mais robusto do que o estudo transversal. Porém, o caso-controle ele sofre de um problema sério que nós chamamos de viés de história. O que é o viés? O viés é um erro que pode ser incorporado na pesquisa intencionalmente ou não intencionalmente. E o viés de história quer dizer que é um viés baseado na história que a pessoa conta para a gente. Então, a pessoa ela pode contar uma história para a gente que não é a realidade. Então, o estudo, por ser retrospectivo, ou seja, baseado na história, baseado num relato que pode ser direto, ou pode ser baseado num prontuário, mas o prontuário pode estar mal preenchido, isso pode induzir erros, viés na nossa pesquisa. Para a gente evitar isso, então, o ideal é que a gente faça uma pesquisa de um jeito um pouco diferente. Vamos começar, então, o nosso estudo pegando pessoas com a exposição. Então, no nosso exemplo, pessoas que tomam água fluoretada. Vamos pegar um outro grupo de pessoas que não tomam água fluoretada. Então, no começo do estudo, nós temos expostos e não expostos. E agora vamos acompanhar essas pessoas, né? Então, no presente, nós temos expostos e não expostos. Agora vamos acompanhar essas pessoas ao longo do tempo para ver quais vão ter cárie e quais não vão ter cárie. Então, no futuro, nós vamos encontrar qual vai ser o desfecho. O nome desse estudo é coorte. O estudo coorte, ele também é um estudo observacional, ele é um estudo analítico, porque ele compara dois grupos, no caso expostos e não expostos.
Ele é um estudo longitudinal também, ou seja, tem um segmento, só que aqui é um longitudinal prospectivo. Ele vai acompanhando do momento em que se inicia a coleta de dados ou que tem o dado até o desenvolvimento da doença, do desfecho. Então, ele é estudo prospectivo. Nesse estudo, a medida é a incidência, quer dizer, são os casos, as doenças que vão aparecendo. Isso se chama incidência. E a medida da associação no estudo coorte é o risco, né? A medida mais usada é o risco relativo. No caso em que nós estamos discutindo aqui, que é a água fluoretada, o flúor, ele então pode ser um agente de proteção e não um agente de risco, não um fator de risco. Ele pode ser um fator de proteção. Então, só para a gente revisar, o estudo coorte começa então com a exposição e nós acompanhamos as pessoas ao longo do tempo até que elas desenvolvam ou não o desfecho. Vamos posicionar o estudo coorte aqui junto com os outros estudos que nós já vimos anteriormente. Até aqui, nós vimos estudos que são chamados estudos observacionais, estudos em seres humanos, onde o autor ou pesquisador, ele simplesmente observou a realidade, colheu os dados que já estavam ali expostos. Esses estudos, eles estabelecem uma relação que a gente chama de associação entre exposição e desfecho, mas eles não são capazes de estabelecer uma relação efetiva entre causa e efeito. Então, a partir dos estudos observacionais, usando o nosso exemplo, nós podemos dizer, o flúor ele pode estar causando um benefício, ele pode ser um fator de proteção. Mas quais são os riscos e os benefícios do flúor, né? Quais as formas seguras de usar o flúor? Então, o estudo observacional, a gente não consegue identificar esse tipo de detalhamento porque o autor ele simplesmente colheu os dados que estavam expostos na realidade. Então, nessa hora, uma possibilidade que nós teríamos no nosso exemplo é fazer pesquisas em laboratórios ou em animais. Então vamos para o laboratório, vamos ver quais as formas do flúor que são possíveis, vamos testar o flúor na água, vamos testar o flúor no creme dental, no bochecho, vamos aplicar isso talvez em alguns animais para saber a segurança, a toxicidade, né? Essas pesquisas feitas no laboratório em animais eu vou agrupar aqui com o nome de pesquisa básica. As pesquisas básicas em odontologia, elas podem ser pesquisas in vitro, onde nós vamos testar corpos de prova, vamos testar os produtos, os medicamentos em culturas de células. Elas podem também ser in situ, onde a gente simula dentro da boca uma situação. Por exemplo, nós podemos colocar alguns fragmentos de dentes num aparelhinho ortodôntico móvel. Esses dentes eles podem ser cariados no laboratório, coloca dentro da boca de uma pessoa e essa pessoa usa pasta de dente com flúor durante um determinado tempo. É um estudo entre seres humanos e laboratório, né? Mas não é um estudo no ser humano. A gente está usando o ser humano só como veículo, só como meio. Nós também podemos fazer estudos em animais. A pesquisa básica ela já é uma pesquisa experimental. O que quer dizer uma pesquisa experimental? Quer dizer que agora existe uma intervenção do pesquisador. O pesquisador é que decide qual que vai ser a exposição. E ela também é uma pesquisa longitudinal do tipo prospectiva, né? Então a gente vai acompanhar, vai colocar a intervenção, vai colocar a exposição e vai acompanhar ao longo do tempo para ver qual vai ser o resultado, né? Então a diferença aqui é que a exposição ela é intencional e nós vamos acompanhar ao longo do tempo para ver
qual o desfecho conseguido. Bom, vamos posicionar agora a pesquisa básica. Em relação às outras pesquisas, eu vou colocar agora aqui a pesquisa básica bem aqui embaixo, porque ela é básica. E aí agora posicionando as outras que nós já vimos, o relato de caso, série de casos, transversal, caso controle, cohort. Agora, sabendo quais são as formas seguras de se usar o Fluor, de repente nós podemos fazer então uma pesquisa em seres humanos. A pesquisa agora, ela seria uma pesquisa experimental em seres humanos. O nome da pesquisa experimental em seres humanos é o ensaio clínico. O ensaio clínico, ele pode ser realizado de diversas maneiras. Basicamente, nós vamos partir de uma população, que é um grupo de pessoas que compartilham uma determinada característica, e dessa população nós vamos extrair uma amostra. Essa amostra é uma parte representativa da população. Então a amostra ela tem que ter características semelhantes à população, só que com um número menor. Dessa amostra, nós podemos então, de preferência por um método aleatório, por um sorteio, escolher um grupo teste que vai receber um tratamento ou vai receber um produto, vai usar um produto, e um grupo que nós vamos usar para comparar, que é o chamado de grupo controle. Então, no nosso exemplo, vamos usar aqui um exemplo. No laboratório, nós encontramos uma forma bastante eficaz de levar flúor, que é o dentifrício fluoretado, a pasta de dente com flúor. Então, aqui nós vamos aplicar a pasta de dente no grupo teste e o grupo controle vai usar uma pasta de dente com a mesma cor, com o mesmo sabor, mesma textura, mas sem o flúor. A gente costuma chamar esse produto sem o princípio ativo de placebo. Esses dois grupos começam a usar, eles são determinados pelo pesquisador, então aqui no presente eles vão receber o produto e vão começar a usar. E depois de um determinado tempo nós vamos ver quais que tiveram cárie e quais não tiveram cárie, que é o nosso desfecho positivo e o nosso desfecho negativo. O desfecho acontece então no futuro. Aí isso vai depender do tipo de pesquisa que nós estamos fazendo. No caso de cárie, talvez 6 meses, 1 ano, a gente já consiga ver resultado de cárie. Esse ensaio clínico, ele é chamado de paralelo, porque então tem dois grupos acontecendo de forma paralela, e ele é bivalente porque são dois grupos. Vamos imaginar agora um outro tipo de ensaio clínico. Nós vamos pegar a amostra e dessa amostra, em vez de tirar somente dois grupos, nós vamos fazer mais grupos. Nós vamos fazer um grupo teste 1 e um grupo teste 2. Nesse nosso estudo, além do flúor, nós vamos testar também a possibilidade de ter um antimicrobiano na pasta de dente. Então, o grupo teste 1 vai ser uma concentração de flúor tradicional com um determinado antimicrobiano e o grupo 2 vai ser flúor com outro tipo de antimicrobiano. E nós vamos comparar isso com um grupo que a gente vai chamar de controle negativo, que é a pasta de dente sem nada, sem flúor e sem antimicrobiano. E um outro que nós vamos chamar de controle positivo, onde nós vamos ter só flúor, porque flúor seria a nossa pasta padrão. Esses voluntários recebem esses produtos e começam a usar a partir de hoje, e no futuro nós vamos colher então os dados se eles desenvolveram cárie ou se eles não desenvolveram cárie. Esse ensaio clínico é chamado de paralelo também, só que ele é paralelo funcional, porque ele tem 3 ou mais grupos. Podemos fazer um outro tipo de ensaio clínico também, que é bastante comum em odontologia. Nesse caso, em vez de nós pegarmos a amostra, nós vamos usar a unidade de pesquisa, vai ser o próprio indivíduo. No indivíduo, nós vamos sortear um lado que vai ser chamado de lado teste e um outro lado que vai ser o lado controle. Então, no lado teste, o indivíduo vai usar uma pasta de dente com flúor
de repente numa casquinha, numa capinha que ele vai colocar em cima do dente. E do outro lado ele vai colocar essa capinha também, só que com uma pasta de dente sem flúor. Então, o mesmo indivíduo, ele vai na boca dele, um lado vai ser teste e o outro lado vai ser controle. Começou a usar agora e depois no futuro nós vamos coletar os dados se ele desenvolveu o cárie ou se ele não desenvolveu o cárie. Esse estudo é chamado de autocontrolado ou boca dividida. Para o caso do uso de um produto como uma pasta de dente com flúor, que ele tem um efeito transitório e um efeito que passa se você parar de usar, existe ainda uma outra possibilidade de se formatar ou se desenhar um ensaio clínico. Nós podemos então pegar, num primeiro momento, que nós vamos chamar aqui de tempo 1, e vamos pegar um grupo que vai usar pasta de dente com flúor e um grupo que vai usar a pasta de dente sem flúor. E nós vamos acompanhar esses dois grupos por um determinado tempo para ver quais desenvolvem cárie e quais não desenvolvem cárie. Até aqui parece um estudo paralelo bivalente. Depois que eles usarem essa pasta de dente durante esse determinado tempo, eles vão parar de usar por um período que nós chamamos de período de descanso ou washout. E num segundo momento nós vamos inverter os grupos. O grupo 1, que era teste, passa a ser controle, e o grupo que era controle passa a ser teste. E nós vamos ver então qual que vai ser o desfecho depois de um determinado período de tempo. Esse tipo de estudo é chamado de cruzado ou rotacional. Ainda há uma última possibilidade de se fazer um ensaio clínico, que é um ensaio clínico de braço único. O que é um ensaio clínico de braço único? É um ensaio clínico onde você não tem um grupo controle, você tem só um grupo teste. E você investiga, aplica o seu tratamento e investiga no futuro das pessoas se eles vão desenvolver ou não vão desenvolver o desfecho. Esse estudo é chamado de estudo não controlado, do tipo antes e depois. Quais as características do ensaio clínico, então? O ensaio clínico ele é um estudo experimental, ou seja, existe uma intervenção que ela é aplicada pelo pesquisador de forma proposital. O melhor ensaio clínico ele recebe um nome bonitinho, o nome completo dele, que é ensaio clínico controlado e randomizado. O que quer dizer então ensaio clínico controlado e randomizado? Controlado quer dizer que ele possui grupo controle. Então nós vimos lá no exemplo do paralelo ou no boca dividida que existe grupo controle. E randomizado quer dizer então que a amostra ela é dividida ao acaso. O pesquisador ele não escolhe quem vai ficar no grupo teste, quem vai ficar no grupo controle. Quem faz essa escolha é um sorteio, é uma randomização, uma aleatorização. Isso é importante para evitar viés, né? O pesquisador ele poderia, eu quero provar que a pasta de dente que eu estou criando é muito boa. Então ele poderia colocar só as pessoas que escovam muito bem num grupo e deixar as pessoas que escovam mal no grupo controle. E aí é óbvio que ele ia provar que a pasta de dente dele funciona. Então, para evitar isso, precisa se fazer então essa randomização. Outra característica importante que pode ser incluída nos ensaios clínicos é o cegamento. O que quer dizer o cegamento? Quem está no grupo controle, quem está no grupo teste, não sabe se está usando o produto teste ou está usando o produto controle. Quando o paciente não sabe, a gente costuma chamar de unicego. É possível também cegar o próprio pesquisador. O pesquisador não sabe quem é que está usando o produto com flúor ou quem é que está usando o produto sem flúor. A gente chama de duplo cego. E ainda dá para cegar o estatístico e dá para cegar a pessoa que vai escrever o artigo. Então pode ser triplo cego, quádruplo cego. Mas o importante é que tenha cegamento, em que as pessoas elas não saibam quem está em cada um dos grupos. Se não tiver cegamento, a gente chama o ensaio clínico de aberto. E o ensaio clínico ele é do tipo longitudinal prospectivo. Então nós vamos começar com uma exposição
essa exposição é intencional, ela é colocada pelo pesquisador e vamos acompanhar no tempo para ver o desfecho. Vamos colocar agora aqui o nosso ensaio clínico junto com os outros estudos que nós vimos até agora. Bom, fizemos vários estudos até agora, mas agora surge uma resposta. E aí? O flúor previne a cárie? Depois que nós tivermos vários estudos que tratam desse assunto, né, respondendo questões, ou às vezes iguais ou semelhantes, nós podemos então juntar esses estudos em revisões, né? Então, o acúmulo de estudos ele permite fazer revisões. Basicamente, vou colocar aqui para a gente dois tipos de revisão: a revisão narrativa e a revisão sistemática. As revisões, de forma geral, elas são conhecidas como estudos secundários. O que é um estudo secundário? É um estudo que não é original. O estudo original é o primário, e o estudo secundário ele compila resultados de estudos primários. É também conhecida como literatura secundária, faz parte da literatura secundária, que é essa literatura não original. A revisão narrativa, ela começa a partir de uma pergunta não específica, normalmente uma pergunta geral. Ah, o flúor previne cárie? Isso é uma pergunta geral. Nós não estamos aqui especificando qual forma de flúor, por quanto tempo, qual concentração. Então fica uma pergunta inespecífica. Por ser inespecífica, normalmente a análise ela só é possível ser feita de forma qualitativa, quando ela é feita. Além disso, a seleção e a interpretação dos estudos que são incluídos na revisão narrativa, ela é bastante subjetiva. Um autor ele pode, conscientemente ou inconscientemente, só selecionar aquilo que é de interesse para ele. Ah, eu quero provar que flúor não funciona. Então ele vai buscar mais estudos que dizem que o flúor não funciona. Tá? Muitas vezes essas revisões narrativas elas não apresentam conclusões, não é possível tirar da revisão narrativa uma conclusão definitiva ou uma conclusão válida. Vamos posicionar a revisão narrativa com os outros estudos que vimos até agora. Então, vou colocar a revisão narrativa aqui embaixo de relato de caso, mas em cima da pesquisa básica. Outra forma de se fazer revisão, muito mais importante do que a revisão narrativa, é a revisão sistemática. Como o nome sugere, a revisão sistemática ela tem um sistema para ser realizado. E esse sistema ele é bastante rígido e tem que ser cumprido à risca. Ela também é um estudo secundário, que compila resultados de estudos primários. Mas diferente da revisão narrativa, a revisão sistemática ela responde uma pergunta focada. Então é uma pergunta que normalmente tem uma resposta direta, sim ou não, isso ou aquilo. A revisão sistemática ela permite uma análise qualitativa e muitas vezes quantitativa dos dados que nós compilarmos dos estudos que foram incluídos. E esses estudos eles têm critérios rígidos para serem incluídos. A revisão sistemática ela faz uma busca exaustiva na literatura para incluir todos os artigos que foram publicados para responder à pergunta da revisão sistemática. E, por consequência, a conclusão ela responde à pergunta focada. Posicionando a revisão sistemática em relação aos outros tipos de estudo, vamos colocar ela bem aqui em cima.
Quando fazemos uma revisão sistemática, muitos dos artigos que são incluídos na revisão sistemática têm dados semelhantes que podem ser comparados entre si. Essa comparação entre os dados dos artigos incluídos na revisão sistemática é chamado de meta-análise. A meta-análise, então, é um método estatístico que sumariza os resultados dos estudos independentes que foram incluídos na meta-análise. É uma análise quantitativa dos artigos. Ela fornece estimativas precisas dos efeitos do tratamento e facilita as investigações sobre a consistência da evidência em todos os estudos e a exploração de diferenças entre eles. Esse é o estudo que é o estudo então mais robusto que nós temos hoje na literatura científica. Vamos posicionar então as revisões sistemáticas com meta-análise e elas vão ficar aqui no topo de todos os tipos de estudos que vimos até agora. Essas são as estratégias de pesquisa na área da saúde. Ao longo da apresentação, fui posicionando as estratégias de pesquisa de uma forma hierárquica. Essa hierarquia é conhecida como pirâmide de evidências. Mas evidências para quê? No começo da apresentação, nós fizemos uma pergunta: para que serve a pesquisa? A minha resposta para essa pergunta foi para melhorar a vida das pessoas. Então, fazer pesquisa serve para melhorar a vida das pessoas. Nós precisamos buscar evidências de como melhorar a vida das pessoas. Isso é a pirâmide de evidência. Então, na ponta, lá com o objetivo da pirâmide de evidência, nós temos as pessoas. Nós também vamos encontrar essa pirâmide de evidência com o nome de pirâmide de evidência clínica. Então, o uso das pesquisas, das informações encontradas nas pesquisas para melhorar a vida das pessoas, para ser utilizado na clínica. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quanto mais próximo do topo da pirâmide a informação, mais próximo ela está do uso na clínica, ela está do uso nas pessoas de forma real. Para finalizar, um resuminho das propriedades, das características que nós podemos encontrar nos estudos. E um resuminho dos tipos de estudos em seres humanos. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.